Olá, alunos! A nossa aula de hoje falará sobre isso mesmo, luz. A palavra de Deus utiliza muito essa expressão, luz. E eu paro às vezes para pensar dentro do que aprendemos aí na história da humanidade, que naquela época lá de Jesus Cristo não havia energia elétrica, não tinha luz como temos agora aqui, como vocês têm aí na casa de vocês. Não fazia-se ideia da tecnologia que possuímos hoje em mãos. E aí, luz. Uma coisa que pra gente hoje passa até despercebida. A gente só nota o quanto ela é importante quando ela falta. E naquela época, para eles terem ali a claridade em suas casas, eles faziam uso de lampiões, lamparinas. E uma coisa interessante que eu vi é que esses artefatos, eles eram alimentados à base de azeite de oliva. Gente, sem essas lamparinas, andar dentro de casa seria uma coisa quase que impossível, devido à escuridão que conseguia tomar conta de tudo. Hoje em dia, até para ver as estrelas é um pouco difícil na cidade, porque as luzes das casas, das ruas, das praças, elas impedem um pouco da gente ver a claridade das estrelas. Tá aí uma coisa que tinha de grande benefício naquela época. Ver as estrelas, ver essa criação maravilhosa de Deus, era algo mais fácil do que hoje em dia. E aí a Bíblia gosta muito de falar desse termo, de ser luz. A gente vai até encontrar, lá na passagem das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13, conta que das 10 virgens, 5 não colocaram óleo em suas lamparinas e com isso perderam a oportunidade de participar das bodas ao lado do noivo. Essa passagem aí da Bíblia, a gente empregando ela no nosso dia a dia, a gente colocando hoje pra gente ter como reflexão aquelas 5 mulheres que não se prepararam, que não ficaram atentas, que não vigiaram a sua luz ali, a sua claridade, a sua lamparina, elas perderam a oportunidade de participar, de uma festa ao lado do noivo. A gente, se não se manter vigilantes, preparados, seguindo a palavra do Senhor, corremos o risco, sim, de perder a nossa salvação. Então devemos estar atentos em tudo que falamos, pensamos, em tudo que fazemos. Não é só falar, você agir também pode estar ferindo, sim, o coração do Pai. Então vamos nos apegar mais à palavra, vamos buscar mais a Deus, para que a gente possa estar preparado para o grande dia, para a volta do Senhor. E aí, falando da luz, que é um termo muito utilizado aí na Bíblia, talvez por isso, porque naquela época era uma coisa muito importante, porém difícil, porque tinha que utilizar esses artefatos. Não é como hoje, que a gente entra dentro de um cômodo, vai no interruptor e acende, Como eu disse, só damos conta da importância da energia, na verdade, quando ela falta. E aí, falando, dessa palavra aí de luz, que devemos ser luz no mundo. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15, Jesus, ele classificou os discípulos dele como a luz do mundo. A comparação seguinte com a cidade edificada sobre o monte e a lamparina que é posta no velador ilumina todos os que estão na casa. Então ele compara que a luz, da mesma forma que a luz, ela ilumina quem está na casa,
nós cristãos devemos sim iluminar, resplandecer a glória do Senhor, para que os outros que não conhecem ainda Cristo vejam o que Ele faz em nossas vidas, o grande poder dele na vida de um homem. A gente não pode, se desviar da palavra do Senhor. Assim como as lamparinas daqueles dias, iluminavam ali as casas, a gente tem que iluminar o quê? A nossa casa? Não, a gente tem que se manter iluminado nesse mundo de trevas. E aí eu trago para vocês aqui, representando, eu tenho aqui o mundo, tá vendo? Nesse pratinho, o mundo. E a gente vive nesse mundo. Eu, você, nós estamos aqui nesse mundo. Cristo morreu na cruz para que a gente tivesse vida eterna, Para todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, a nossa vida não é aqui nesse mundo. Se a gente parar para pensar, mas hoje em dia é muito melhor do que naquela época. Hoje em dia a vida é mais fácil, a vida é melhor do que na época que Jesus Cristo veio ao mundo. Prestem bem atenção. A vida que Cristo tem reservado para mim, para você, é perfeita. O que nós temos aqui hoje nesse mundo não se compara. Então a gente tem que estar preparado para a verdadeira felicidade que é ao lado do Pai. E aqui eu tenho nessa vela, representando eu, você, nós no mundo. E aí a gente, enquanto cristão, a gente sempre procura ali, estar orando, estar em comunhão com Jesus Cristo. E com isso, nós somos invadidos pelo Espírito Santo, Cristo, ele enviou o seu Espírito Santo para que todos nós fôssemos consolados aqui na terra. E aí, eu, você e nós que estávamos aqui no mundo, que estamos aqui no mundo, vejam bem, não significa que pelo fato de você estar no mundo, que você também deve ficar em trevas, na escuridão, ou se enganando, com as coisas que o mundo te aponta, porque o mundo, ele, como eu disse, ele te cega, não é verdade? O Espírito Santo, ele nos enche de luz, como esta vela aqui. E a gente vai ficando iluminado, forte. Quanto mais a gente deixa o Espírito Santo entrar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, mais iluminado a gente vai ficando. Iluminado da glória do Senhor. E que a glória seja sempre dele. Só que aí, você às vezes está ali, no mundo, está ali sendo iluminado, pelo Espírito Santo, você está em comunhão com o Senhor, você escuta a palavra de Deus, que é esta água aqui, transparente, pura, limpa, que a palavra de Deus, ela veio o quê? Nos purificar. Então você está no mundo, você está ali sendo a luz do mundo, em volta aí da palavra do Senhor, você está protegido com a palavra de Deus. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo, ele lembra exatamente que somos pecadores. E ele vem com tentações, ele vem tentando fazer o quê? Apagar. Com o próprio pecado, ele tenta fazer com que a sua chama se apague, como aconteceu aqui. Vejam bem, não permita que o mundo apague a luz do Espírito Santo que há em você. Você tem valor para Jesus Cristo. Deus quer te usar para fazer a obra dele. Deus quer ver você, jovem, brilhando a glória do Senhor. Que você possa ser exemplo, que todos possam querer te seguir, como seguiam os discípulos de Jesus. E aí você vai pensar assim, Silmara, tá tudo perdido? Não, não está tudo perdido. Porque se você fez algo que desagradou o Senhor, se em algum momento você se desviou do caminho, deixou o pecado tomar conta de você, mas você conheceu a palavra de Deus, olha aqui,
a água representando a palavra de Deus. Uma vez que você conhece a palavra do Senhor, basta você procurar novamente a Cristo. Peça para que Jesus venha novamente fazer morada, que Ele venha te perdoar. Servimos a um Deus misericordioso. E aí, uma vez que você se arrepender e pedir ao Senhor, Senhor, habita em mim mais uma vez, faça a tua obra em minha vida, eu quero servir-te, Senhor, de corpo e alma. E aí, Deus, Ele virá novamente e novamente nos acenderá essa luz. Novamente seremos iluminados pela glória do Senhor. Espero que vocês reflitem aí nesta palavra, que a gente possa seguir sendo luz no mundo e não sendo mais uma vela apagada por aí, né? Vocês conhecem a palavra, somos cristãos, cremos em Cristo, então vamos fazer a vontade dele para que a gente receba as boas coisas que ele tem guardado pra gente, tá bom? Beijo aí para todos, façam as atividades aí com carinho e depois enviem para mim. Tchau, tchau.